As virtudes cardeais, elas são virtudes humanas também. Elas já foram descritas desde o tempo de Aristóteles. Aristóteles mesmo já fez uma descrição e tudo que a gente tem é muito baseado no que ele observou. Elas são chamadas assim porque o desenvolvimento de todas as outras virtudes depende dessas, de alguma forma, não das 4 necessariamente, mas de alguma forma depende delas para que se consolidem. As virtudes teologais são a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Eu nunca entendi muito bem por que a humildade ficou de fora, mas eu não vou contestar essa classificação, embora todo mundo saiba a importância da humildade. Ela tem o seu lugar, sem dúvida, entre as principais e primeiras. Mas as cardeais são essas 4. Dessas virtudes, a gente precisa saber diferenciar um pouco também sobre o que é dom e o que é virtude. Dom é aquilo que a gente já vem, seja um dom natural, né? Uma pessoa que desenha bem, que joga bola bem, que tem uma habilidade maior que outras pessoas sem ter feito força. Ela pode se desenvolver, aquele dom pode ser melhor explorado. Existem os dons sobrenaturais, como os dons do Espírito Santo também, que são infusos, não são adquiridos pela nossa força. As virtudes teologais, apesar do nome, elas não são virtudes no sentido de nos esforçarmos para obter. As virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Elas são dadas, elas são infusas por Deus em nós. Nós não temos modo de alcançá-la. Elas nos são dadas, mas receberam o nome de virtudes, embora sejam mais dons do que virtude. Virtude fica para aquela área que depende do nosso empenho, depende do nosso esforço, depende da nossa escolha em adquirir aquilo. Essas são as virtudes. Bem, nós nascemos sem virtudes, vamos sendo educados de fora, nossos pais vão nos ensinando o certo e o errado, o que deve ser feito e o que não deve. A gente vai confiando, vai, às vezes, contestando, e com o tempo, com a maturidade, a gente vai percebendo que vale a pena até mesmo crescer naquilo. E aí, então, nós partimos para o esforço pessoal. Um grande acelerador que nós temos é a fé, que nos mostra que é possível chegar mais longe do que a gente imaginava, mas para isso nós vamos precisar das virtudes. Não há santo sem fé. Não é possível, não há santo sem virtude. Não é possível amar alguém sem ter virtude. Amor humano, propriamente dito. A ausência de virtudes nos torna uma massa que não serve para muita coisa, só para contrapeso. Alguma virtude todos nós temos. Mas, se nós queremos ser o mais livres possível, nós devemos ter o máximo de virtudes possível. Porque a falta das virtudes faz com que nós não consigamos aquilo que a gente de fato quer. Seja pelos nossos defeitos, seja pela nossa incapacidade. Nós temos a possibilidade de desenvolver as virtudes pelo nosso esforço. Mas, se nós não fazemos isso, podemos chegar a um ponto em que nos tornamos praticamente incapazes daquilo. Se a gente pega um braço nosso e enfaixa ele, como acontece na imobilização, a musculatura atrofia. E depois de um bom tempo, essa atrofia nos impede de levantar o peso que nós conseguíamos antes. No caso da virtude, acontece algo semelhante. Se nós não nos se não nos
exercitamos na vontade, nós nos tornamos incapazes de fazer aquilo que a gente gostaria, porque custa algum esforço. A virtude, no sentido de libertação, é uma estrutura que nos permite ir aonde a gente quer. Você pode, um exemplo simples, né? Achar uma determinada praia muito bonita, mas você vai ter que fazer uma longa caminhada. Você não tem o preparo físico, você não vai conseguir chegar até lá. Então, a sua liberdade de chegar até lá foi impedida por uma limitação física. Na questão das virtudes, quando a gente não tem o hábito de exercer aquele ato que não é fácil, a gente também não vai conseguir alcançar aquilo que a gente queria. Eu quero ser um profissional autônomo, eu quero cuidar do meu próprio nariz. Então, desenvolva as virtudes para isso, porque você vai precisar, assim como ser um bom profissional, ter a sua carteira assinada também, né? Obviamente, para ter um trabalho digno, para ter um trabalho bem feito, será necessário virtudes, ainda que você não perceba que está exercendo elas. Mas vamos ver cada uma dessas quatro com um pouco mais de detalhes. A virtude da justiça pode parecer um pouco estranho, porque por virtude a gente entende um pouco o hábito, né? O hábito de ser pontual, o hábito de ser organizado, o hábito de estudar. Você vai desenvolvendo as virtudes nesse sentido. Mas como é que você vai desenvolver uma virtude de justiça? Bom, quem é juiz vai se basear na lei, mas estamos falando aqui das pessoas comuns, todos nós. Como é que nós exercemos essa virtude? Porque ela não tem uma aparência propriamente de virtude. A virtude da justiça é algo equivalente à generosidade, ao próprio amor, onde você pratica atos nos quais você não se beneficia. E assim é a vida em sociedade. Nós precisamos ter essa forma de participação. Não é possível viver em sociedade se você é completamente egoísta. Não vai sobrar nada para você e você vai ser alijado dessa sociedade. Da mesma forma que precisamos ter algum grau de amor e de generosidade pelas pessoas próximas, nós precisamos ter algum grau de justiça, do senso de justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido. Nisto é necessário alguns julgamentos, né? A gente precisa considerar certos valores quando a gente vai pensar sobre alguma coisa. Quando, vamos dizer, duas pessoas se desentendem, dois familiares se desentendem, e você quer agir de uma forma a apaziguar aquilo. A gente vai ter que considerar quem são essas pessoas, qual é o histórico de cada uma dessas pessoas, qual é a causa em si mesma que está sendo avaliada, quais são as consequências de cada um dos pareceres que a gente pode dar, né, como leigos, e a adequação à lei moral, né? Uma inadequação à lei moral, por exemplo, seria os fins justificam os meios. Ah, isso não é válido, isso não seria justo que a gente determinasse, isso não está de acordo com a lei moral. A lei moral tem os seus meios que precisam ser respeitados e não só o objetivo dos fins. Então, o exercício dessa justiça que nós precisamos ter quando lidamos com colegas de trabalho, com alunos, com clientes, com vizinhos, com outras pessoas, nós exercemos sem perceber. E se nós temos uma mentalidade de se prevalecer, a nossa visão de justiça será desequilibrada.
nós não estaremos vivendo uma virtude, estaremos vivendo um interesse. E se a gente tem um senso de justiça enviesado, as demais virtudes, em consequência, serão também enviesadas no sentido de nos beneficiar. Nós usamos muito bem o raciocínio lógico para nos justificar das injustiças que a gente pensa, principalmente aquelas que nos interessam. Nós teremos sempre bons argumentos para explicar por que estamos puxando o peixe para a brasa, para a nossa sardinha. A justiça, o senso de justiça, da virtude de justiça, nos faz ver que, algumas vezes, nós teremos que abrir mão de coisas que não seriam justas que nós a adquiríssemos, que não nos é devida. Aquela questão do achado não é roubado, mas também não lhe pertence. O fato de achar não nos dá autoridade de possuir aquilo. O normal é que, no primeiro momento, se entregue aquilo ao supervisor da região. Seria o normal. Mas nós facilmente podemos nos seduzir pela ideia de que eu não estou roubando, a pessoa simplesmente deixou aqui, é uma pena, lamento, mas antes que alguém venha, eu vou pegar para mim. Né? Isso é uma coisa perfeita. Né? É uma desculpa para apropriação indébita. De fato, não houve roubo, mas houve má fé, no sentido de que você permitiu que a justiça prevalecesse a seu próprio respeito. São nessas situações em que a gente vai vendo se o nosso senso de justiça está bem adequado. E se ele não estiver, provavelmente as outras virtudes vão ter algum enviesamento também, as virtudes que, por exemplo, a virtude da pontualidade, que é uma virtude simples de se entender, né? Você facilmente pode dar uma justificativa para o seu atraso. Não, eu me atrasei, mas o meu atraso foi justo, porque o pneu furou no meio do caminho e eu não tive como. Há situações que são inevitáveis, né? Uma situação dessa realmente não daria. Mas quando você precisa pegar um avião, você não vai correr o risco do pneu furar no meio do caminho, você vai sair muito antes. Então, há maneiras de nós sermos mais rigorosos conosco mesmo, como pede a virtude da justiça, para que nos ponhamos em igualdade com todos. Nós não podemos ter um julgamento preferencial sobre outras pessoas. Isso não seria justiça. Seria uma distorção e poderia até mesmo ser um pecado de soberba, de nos considerarmos mais importantes do que outras pessoas e nos sobrepormos sobre elas. A outra virtude, a virtude da prudência, talvez seja, uma opinião pessoal, eu diria que é a mais importante das quatro. A virtude da prudência, ela é atualmente muito confundida com cautela, com cuidado. Ela é muito mais do que isso. A virtude da prudência é a capacidade do discernimento entre o certo e o errado. Sobre isso, a justiça se baseia. Mas a prudência é a capacidade de nós escolhermos aquilo que deve ser feito em cada momento. O que é melhor ser feito. E na nossa vida, as coisas são muito variáveis, elas têm situações imprevistas e, às vezes, numa situação, uma conduta é adequada e a mesma conduta noutra situação pode ser diferente. A prudência vai nos direcionar sobre qual comportamento devemos tomar em cada situação. A gente pode definir a prudência como uma arte. Uma arte porque nós não teríamos uma técnica para alcançá-la sempre. Não teríamos regra para tudo. A gente vai ter situações únicas, imprevisíveis, em que a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, considerando as situações, a nós mesmos, todo o contexto,
a gente terá que tomar uma decisão. Isso é uma arte de julgar sobre o que é melhor com base na lei moral. Lembrando que a lei moral é o que descreve a natureza humana, não é uma lei criada por nós, é uma lei criada por Deus, inserida no ser humano. Contrariar a lei moral é ir contra a própria natureza. A prudência busca decidir aquilo que vai de acordo com a natureza humana. A virtude da prudência é uma orientação do nosso querer, do nosso agir para a verdade. A lei moral, que nos orienta, ela é real, ela é compreensível, existe uma verdade nisto. A verdade é única, ela é absoluta, ela é aplicável na nossa vida, em cada situação. Para que nós possamos tomar a atitude, a decisão correta, nós precisamos conhecer a verdade. A prudência, portanto, exige conhecimento. Nós podemos dizer que o ignorante não pode ser prudente, porque ele não conhece o que é o bem. Ele pode até ter boa vontade, ter a boa intenção, mas se não tem o conhecimento devido sobre a realidade que está ali envolvida, ele não terá capacidade de tomar fazer a melhor escolha, tomar uma atitude prudente. A gente vê muito bem isso, fazendo um parênteses, né? No controle de massas, mantendo as pessoas ignorantes. Fica muito mais fácil de controlá-las, porque elas não têm o conhecimento da verdade. Então, não vão poder optar pelo que é melhor, né? De fato. É um conhecimento maquiavélico a respeito de controle das pessoas. Por isso que todos nós devemos ter as informações a respeito de tudo que nos circunda. Eu gosto de fazer um outro parênteses, sobre os judeus antigos, da época de Jesus Cristo, onde era obrigado a ser alfabetizado, a ler, a saber ler e interpretar. Jesus Cristo viu que isso era uma coisa fundamental para o ser humano. Ele deu exemplo nesse sentido. O povo dele tem que ser alfabetizado. Enquanto, mesmo séculos depois, até mesmo reis eram analfabetos, né, e tomavam decisões imprudentes, certamente, o que era catastrófico. Então, o conhecimento, o estudo, o avanço são necessários para que a gente exerça a virtude da prudência e possa também amar mais a Deus. Porque se a gente não conhece o que é moral, o que é verdade, a gente vai errar no que é certo. E se está errando no que é certo, a gente não está se aproximando de Deus. Quanto melhor nós conhecermos as coisas e a verdade, mais chance nós temos de chegar a Deus. E não precisa ser só em aspectos filosóficos, políticos e sociais importantes, pode ser em coisas pequenas, pode ser em coisas do seu afazer, do seu passatempo, das suas curiosidades. Isso também é santificável, né? Voltar a ler coisas que não teve oportunidade de ler, ainda que seja uma ficção, né? Isso é algo tratado na questão do descanso. O descanso também é santificável, e é claro que é de proveito, não é perda de tempo, né? A prudência vai nos indicar a hora de trabalhar e a hora de descansar. E vai nos indicar também qual o descanso mais adequado, qual o descanso é construtivo, qual o descanso que nos dá prazer, realmente descansa de uma forma que nos acrescente alguma coisa, ao invés de nos degradar com coisas que não prestam. A prudência a gente exerce o tempo todo, e quanto melhor conhecimento nós tivermos, mais maturidade e vivência nós tivermos, mais chances de acertar nós teremos.
Ah, fechando aqui a questão da prudência, podemos dizer que ela é o ponto de partida para a bondade. Se a gente quer fazer a bondade a alguém, não basta ter a vontade de fazer a bondade. Isso seria ingênuo, e a gente vê o tempo todo pessoas que, ao quererem ajudar, tiveram maus resultados, porque ajudaram do jeito errado. Isso realmente acontece. Ajudar não é fácil, não é intuitivo, assim como educar também não é intuitivo. A gente pode ter toda boa vontade e amor pelas pessoas e errar na educação, nos conselhos, se a gente não tem todo o conhecimento devido. Então, para que nós sejamos bons, nós precisamos, primeiro, estar informados sobre o que a pessoa que queremos ajudar precisa, não necessariamente o que ela pede. É claro que isso envolve desde a sua boa intenção inicial, como o conhecimento das circunstâncias e a sua boa vontade em abrir mão de algo que é seu. Quanto à virtude da fortaleza e da temperança, são as duas virtudes seguintes. Essas têm mais cara de fortaleza mesmo, porque são coisas que a gente pratica de corpo e alma. A temperança e a justiça a gente pratica só com a alma, a gente não precisa do corpo. Mas a fortaleza e a temperança, sim. Essas são coisas que nós habituamos de corpo e alma. Elas se diferenciam de uma forma um pouco convencional, no sentido de que a fortaleza é o nosso ataque ao que é bom. E a temperança é a nossa preservação do que já temos de bom. Pela fortaleza, nós vamos buscar adquirir o que nos falta, aquilo que é moral, mas que ainda não adquirimos. Eu quero ter, por exemplo, uma profissão. Então, eu terei que estudar muito. Terei que estudar mesmo quando estiver cansado. Abrir mão de coisas que eu gosto em determinados momentos. Gastar dinheiro para isso. São uma série de decisões necessárias que precisam de persistência. A fortaleza exige que a gente tenha uma atividade longa, que comecemos e que continuemos com aquilo que iniciamos, para que, com isso, a gente desenvolva a virtude. A virtude é a prorrogação dos hábitos. Você começa com um ato, vai repetindo este hábito, este ato, até que ele se torne um hábito. A virtude da fortaleza nos dá a energia para persistir nessa insistência, para persistir na perseverança desses atos. A fortaleza é a virtude pela qual nós adquirimos outras virtudes. Nós, pela nossa prudência, podemos escolher aquilo que nos falta, aquilo que precisamos, e pela fortaleza nós nos dedicamos até conseguir aquilo que a gente precisa. A fortaleza, ela não pressupõe a possibilidade de errar, a possibilidade de falhar. A fortaleza não pressupõe a invulnerabilidade. O invulnerável, como um anjo, não precisa de fortaleza. Ele é invulnerável, ele não vai perder nada. Ele estará presente naquilo que ele precisa fazer. Nós não somos invulneráveis. Nós somos passíveis de erro e de deterioração. Nós precisamos nos esforçar e muitas vezes nós vamos falhar, errar e cair. Isso acontecerá. Nós vamos nos levantar e vamos continuar. Não vamos nos desanimar.
A fortaleza permite que a gente persista naquilo, mesmo mediante todas as dificuldades que são naturais e que sempre acontecerão. Ser forte é isto: persistir e continuar naquilo que nos é esperado ser feito, proposto por nós mesmos. A fortaleza, ela não confia em si mesma, ela não tem o pressuposto da, da possibilidade de não fracassar. O forte sabe que pode fracassar, que pode errar, que pode não conseguir. A fortaleza, ela, ela tem essa característica real. O forte não é o que não erra, não é o que super confia em si mesmo. Ele desconfia de si e, apesar dessa desconfiança, ele vai em frente e topa dar a cara a tapa, a talvez se humilhar, a talvez errar em público, se enganar, mas procura continuar no seu objetivo de conseguir aquilo que quer. Deus queira que se escolha o que é bom, porque se esforçar muito por uma coisa ruim é a pior das coisas, né? Você se esforçar para ser um excelente assaltante de bancos. Você vai estudar, se esforçar, treinar para ser um bom assaltante. Bom, é pena. Você vai ter uma virtude de fortaleza, vai ter uma persistência, vai desenvolver outras virtudes para um fim imoral, um fim incompatível com a felicidade. Vai ser uma batalha perdida. A fortaleza, ela é a virtude que abre o confronto contra a preguiça, o comodismo e a própria corrupção. Corrupção no sentido de deixar de fazer o bem. Onde quer que se aplique essas situações, é pela virtude da fortaleza que nós nos esforçamos nesse sentido. Em termos espirituais, existe aquilo que a gente chama de tibieza. A tibieza é o enfraquecimento religioso. É uma perda do fervor e uma certa perda de dor pelaquilo que não é aceitável. É a virtude da fortaleza que faz com que a gente persista nesse caminho e não se deixe cair numa tibieza. Por fim, a temperança. É um nome bem pouco usado, mas é um nome que é sinônimo de autodomínio, de autocontrole. Autocontrole quanto a emoções diversas, como a emoção da raiva, de não dispersar toda a emoção da raiva sobre algum aspecto que acabe sendo indevido. Se uma pessoa bate no seu carro, sendo isso uma coisa injusta para você, é natural que surja raiva. Só que essa raiva tem que ter o controle. A gente não vai partir de imediato para uma agressão. Isso não seria prejudicial. Nem verbal, nem física. Isso nos atrapalharia. O autocontrole é uma virtude social. Uma pessoa que não tenha este autocontrole acabará sendo excluída da sociedade. Não é uma virtude de grande necessidade apenas no aspecto religioso, mas de sobrevivência no ambiente onde está. Precisamos ter o autocontrole no aspecto sexual, no aspecto do descanso, né? O descanso tem que ter limite também. A gente tem que ter o descanso até certo ponto. A temperança é a virtude que nos dá o limite do descanso. Nos diz até que ponto nós podemos e devemos ter o descanso. Assim como da fortaleza. A gente tem que lutar para adquirir as virtudes. Mas chega um momento
em que essa luta pode se tornar indevida, né? Se você quer ter uma organização que seja até uma obsessão, passou do limite. Então, a temperança dará o contraponto da fortaleza. Não vamos realizar as coisas a qualquer custo, mas ao custo do bom equilíbrio que a prudência vai nos dar. A prudência nos diz até que ponto devemos ir, se nos aponta se há uma falta de fortaleza em prosseguir, e a partir de que ponto a temperança deve agir para que o esforço não seja demasiado e acabe se tornando inadequado. Dessa forma, a gente vê como as coisas se completam. Nós não nascemos com tudo pronto, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos criando as condições para que essas situações ocorram e tomemos proveito delas. É realmente uma situação muito curiosa como se dá a evolução desde o zero, quando éramos bebês, até um adulto maduro, e como isso vai evoluindo. Uma pessoa que não presta atenção sobre as próprias deficiências e falhas não vai evoluir. E aí nós falaríamos sobre um outro aspecto, que é o exame de consciência, que faz parte da evolução das virtudes. Se a gente não tem consciência dos nossos próprios erros, nós não vamos evoluir, vamos continuar cometendo os mesmos erros. Mas isso é uma outra história bem diferente, e eu quero citar isso apenas para mostrar como tudo se encaixa, tudo se complementa. Não dá para falar sobre tudo de uma vez. A gente vai escolhendo os assuntos, vai pontuando, e em diferentes ocasiões nós vamos mostrando como cada coisa tem a sua função e como elas se relacionam com outras funções humanas para que a gente possa ter uma vida equilibrada e realizar o amor que a gente pretende, tanto na Terra como no céu. A temperança, ela nos permite sermos donos de nós mesmos. A gente vê muitas vezes pessoas que se arrependem amargamente de terem dito algo e não dá mais para voltar atrás no que foi dito, e aquilo que foi dito gerou um grande prejuízo. Pela temperança, nós pensamos duas vezes antes de falar e muitas vezes não falamos. Muitas vezes temos uma grande vontade de falar, mas conseguimos nos calar, para que talvez diga aquilo de uma outra forma, numa outra ocasião. A temperança tem muito a ver com a mansidão que Jesus Cristo nos aconselhou a ter. Sejais mansos e humildes de coração. Para ser manso, aquele que não se vinga, é preciso a temperança. Ela é um hábito também criado a partir das oportunidades. A gente não tem como planejar o desenvolvimento da temperança, assim como podemos fazer com outras virtudes. A gente tem que se esforçar na hora em que a situação acontece. E, podendo fazer isso de uma forma rotineira, isso vai se tornar uma virtude e vai se tornando mais fácil ter o autocontrole sobre aquilo. Quem sabe, quem desenvolve, confirma que isso é uma verdade. E para que cada um tenha certeza dessa verdade, fica o conselho de buscar essa virtude. Muito bem, vou parar aqui a gravação.